Olá, aqui é José Almeida Júnior. No vídeo anterior, falei que o episódio dessa semana seria sobre Machado de Assis e Euclides da Cunha. Mas depois daquele vídeo que eu comparei Lima Barreto e Machado de Assis, especialmente quanto à questão da militância, surgiram alguns questionamentos a respeito da postura de Machado em relação à questão racial. Então eu resolvi antecipar um vídeo que eu faria no futuro e hoje nós vamos falar de Machado de Assis e da questão racial. Mas antes de começar, eu quero reforçar aqui um convite para quem for à Bienal do Livro do Rio de Janeiro. Eu vou fazer uma mesa na sexta-feira, no dia 6 de setembro, às 18 horas, com Aline Bey e Marcelo Maluf. O evento vai ser no stand da Amazon. No dia seguinte, no sábado, no dia 7 de setembro, às 11 horas, eu vou fazer uma mesa com Conceição Evaristo e com o professor e pesquisador Eduardo de Assis Duarte. O evento vai ser no Café Literário da programação principal da Bienal. Então quero deixar aqui o convite para quem estiver no Rio de Janeiro ir lá prestigiar os eventos. Durante muito tempo se firmou o entendimento de que Machado de Assis foi um escritor alheio às questões sociais e raciais do seu tempo. Essa cobrança é maior devido à origem de Machado de Assis, por ele ter uma origem humilde, do subúrbio do Rio, ter uma origem também mestiça, então sempre se cobrou uma postura mais ativa e mais militante de Machado de Assis, assim como fez Lima Barreto. A crítica que sempre se fez a Machado de Assis foi que ele escrevia a respeito de questões universais, né? Os primeiros críticos falavam do seu humor inglês e sua distância em relação às questões brasileiras, em relação às mazelas do Brasil, em relação à escravidão, enfim. Carlos Drummond de Andrade, Mário de Andrade, Gilberto Freire, o próprio Lima Barreto e muitos outros escritores criticaram a postura ascética de Machado de Assis em relação às questões do seu tempo. Talvez tenham faltado aos críticos de Machado de Assis uma compreensão mais totalizadora da sua obra, né? Basta ler com a lupa os romances, a obra em geral de Machado de Assis, que vocês vão encontrar ali o Brasil do Segundo Reinado, né? Inclusive com todos os seus problemas, suas mazelas, enfim. Em praticamente todos os romances de Machado de Assis, vocês vão encontrar a questão racial, vocês vão encontrar a questão do agregado, a questão do patriarcal, enfim. O problema é que às vezes as pessoas não compreendem a ironia fina de Machado de Assis e como ele trata desses temas. Por exemplo, quando Machado de Assis coloca o jovem Brás Cubas, no início do livro Memórias Póstumas, montado no molequinho escravo, no molequinho escravizado Prudêncio, no fundo ele está ali criticando aquela sociedade escravocrata. E quando ele coloca o mesmo Prudêncio, quando já está mais velho, castigando o escravo, né? Ali ele está criticando a reprodução automática de uma sociedade extremamente racista. Outro erro das pessoas é querer analisar a obra de Machado a partir apenas de seus romances, né? Machado de Assis foi um poeta regular, mas ele foi um excelente contista e um excelente cronista. E Machado de Assis se revela muito através de seus contos e principalmente através de suas crônicas. Machado de Assis escreveu cerca de 200 contos durante toda a sua carreira literária. Muitos deles tratam de questões políticas e também raciais do seu tempo. Eu vou destacar aqui 3 contos em que Machado é bastante incisivo na questão racial. O primeiro deles é Mariana, publicado pela primeira vez em 1871. Ou seja, quando Machado ainda era jovem, antes de publicar inclusive o seu primeiro romance. Mariana é um conto melodramático, mas também tem uma questão racial muito forte. O conto trata de uma escravizada chamada Mariana, que foi criada dentro da casa da família. Ela é uma escravizada muito bem prendada, aprendeu a falar francês. Essa escravizada se apaixona pelo filho da senhora. É um amor impossível, né, que acaba com o suicídio de Mariana. Enfim, é um dramalhão, mas vale
Vale a pena a leitura porque mostra de maneira crua como os escravos eram tratados ali no Brasil do Segundo Reinado. O segundo conto que eu vou indicar para vocês aqui é O Caso da Vara, que foi publicado pela primeira vez em 1899. É a história de um rapaz que foge do seminário, um rapaz chamado Damião. Ele se refugia na casa de Sinhá Rita, que promete ajudar, convencer o pai a retirá-lo do seminário. Sinhá Rita é uma pessoa aparentemente amável, mas ela maltratava muito as suas escravas, né? Sempre ameaçando com a vara na mão. E isso incomoda muito o rapaz, né? Mas quando chega no final do conto, assim, a Rita pega uma escravizada pela orelha e pede a Damião que ele traga uma vara para ela açoitá-la. O rapaz titubeia, mas entre a escravizada e sair do seminário, ele escolhe sair do seminário. Então ele pega a vara, passa para a senhora açoitar a menina escravizada. O terceiro conto, para mim, é um dos melhores contos de Machado de Assis. É chamado O Pai contra a Mãe. Ele foi publicado pela primeira vez em 1906. É a história de Cândido Neves, um caçador de escravos. Ele lia os anúncios nos jornais de fugitivos e saía à procura para capturá-los, né? Escravos fugidos em troca de uma recompensa. Mas em determinado momento os trabalhos começaram a rarear e a família começou a passar dificuldades a ponto de não ter sequer o que comer. Para não morrer de fome, uma tia da família sugere que a criança seja colocada na roda dos enjeitados. Cândido fica então louco e sai à procura de uma escravizada fugida, né, para salvar o filho. E quando ele encontra essa moça, a moça diz que está grávida e que vai perder o filho porque o senhor, o dono dela, o proprietário dela, é um homem muito cruel. Mas entre o dinheiro para alimentar o filho dele e salvar a escravizada grávida, ele opta pela recompensa, né? Então ele pega a escravizada e entrega para o senhor dessa escrava. E quando essa escrava vê o seu senhor, ela fica tão nervosa que ela acaba abortando ali mesmo. Então são 3 contos muito fortes que eu recomendo para vocês. Mas além dos contos, Machado de Assis também se revela muito através de suas crônicas. Na série Bons Dias, publicada no jornal Gazeta de Notícias, Machado escreveu com o pseudônimo Boas Noites. Ele, mais uma vez, usa de sua ironia para criticar as tentativas dos senhores de quererem receber uma indenização pela libertação dos escravizados. Isso tudo às vésperas da aprovação da Lei Áurea. Após a abolição, Machado também critica a situação dos escravizados que ficaram nas mesmas condições de antes nas fazendas, recebendo um ordenado de subsistência ou mesmo trabalhando em troca de moradia e comida. Ou seja, a situação dos libertos, da maioria deles, não se alterou muito. Muitos cobram hoje que Machado de Assis deveria ter agido de uma maneira mais incisiva, mais militante contra a escravidão. A primeira coisa que eu tenho que falar a respeito dessa crítica é que ela é anacrônica, né? Porque tenta colocar todo um desenvolvimento teórico e prático do movimento negro atual para uma situação do século XIX, né? É importante que vocês saibam que Machado de Assis viveu o auge da cultura cafeicultora do Segundo Reinado. E era uma cultura baseada basicamente na escravidão. O próprio Machado teve que lutar para ter uma certa ascensão social, que não chegou sequer a ser completa por causa da sua cor da pele. A ascensão social de Machado foi muito mais de prestígio do que uma ascensão econômica. Machado trabalhou a vida inteira e nunca conseguiu comprar sequer uma casa própria. A casa do Cosme Velho pertencia à Condessa de São Mamed. Então, essa ascensão social de Machado de Assis não passou longe de ser completa e muito por causa da questão racial. Machado de Assis era funcionário público do Ministério da Agricultura, trabalhava num setor responsável pela aplicação da Lei do Ventre Livre. Ele não conseguia, lógico, fazer num trabalho como servidor público um trabalho de libertação em massa de escravizados, mesmo porque ele era apenas uma peça naquela hierarquia
do ministério, né? Então, se ele tomasse qualquer atitude de arroubo, ele seria certamente demitido. Mas Machado de Assis chegou a dar alguns pareceres favoráveis à libertação de escravos, né? Toda essa questão da atuação de Machado de Assis no Ministério da Agricultura está lá no livro de Sidney Chalub, chamado Machado de Assis, o Historiador. É preciso que vocês tenham em mente também que as teorias dominantes no meio intelectual da segunda metade do século XIX era de um darwinismo social, de uma hierarquia de raças, da supremacia dos brancos, enfim. A própria miscigenação era considerado uma degeneração de raça. Então, o próprio Machado de Assis, como mestiço que era considerado como uma degeneração entre seus pares. O próprio Euclides da Cunha, que era amigo de Machado, se filiava a essas teorias raciais, né? Quem já leu Sertões sabe muito bem disso. Essa postura de cobrar uma militância ativa de Machado de Assis, no fundo, é a penalização da vítima. Machado de Assis também foi vítima daquele sistema racista, escravocrata do Brasil do século XIX. Vocês imaginem, se o Brasil hoje é racista, imagine como não seria no século XIX, né, com a escravidão ainda em vigor e as teorias raciais muito em voga no meio científico e intelectual também. Só para concluir, eu acredito que Machado de Assis combateu sim a escravidão, mas combateu à sua maneira, né? Seja no seu trabalho no Ministério da Agricultura, seja nos seus romances, contos e crônicas. Pessoal, no próximo vídeo eu vou falar da relação de Machado de Assis e Euclides da Cunha. E vocês também vão conhecer as crônicas que Machado de Assis publicava nos jornais sobre Antônio Conselheiro e sobre a Guerra de Canudos. Então, quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixem também aqui a sua curtida e compartilhe o vídeo também com os amigos e nas redes sociais. Obrigado por assistir o vídeo até o final e até a próxima.